Sabe, quando a gente pensa em pobreza nos Estados Unidos, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Sim, a pessoa dormindo na rua, talvez numa barraca. Exato. Debaixo de uma ponte em Los Angeles, em Nova York. É uma imagem muito forte, muito visível. Uhum, Só que os materiais que a gente analisou para hoje, eles meio que convidam a gente a desmontar essa ideia. totalmente. A proposta aqui é ir muito além do óbvio, sabe? Descobrir um cenário, assim, muito mais amplo e, de certa forma, até mais perturbador de insegurança habitacional. É uma crise que afeta milhões, mas que se esconde à vista de todos. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é justamente entender as engrenagens por trás disso. Não é uma questão de casos isolados, é um problema sistêmico. Certo. Grande pergunta que guia nossa análise é: por que num dos países mais ricos do mundo, quase 10% da população vive sem a segurança de um lar estável? E a ideia é conectar os pontos, né? Isso. Conectar os pontos entre salários baixos, o custo altíssimo da moradia e uma rede de programas sociais que, em alguns pontos cruciais, parece desenhada para falhar. Bom, então vamos mergulhar nesses números, porque o contraste entre o que se vê e o que de fato acontece é brutal. Uhum. A ponta do iceberg, essa pobreza que a gente vê na rua, é de mais ou menos 770 mil pessoas. É um número enorme, claro, É enorme, mas ele esconde uma realidade muito maior. muito maior. Os dados agregados mostram um universo de cerca de 30 milhões de pessoas. 30 milhões? Isso dá quase 10% da população do país vivendo em algum tipo de insegurança habitacional. É um número que nos força a repensar o que a gente está discutindo. Sem dúvida. Não é só não ter um teto. Não. É a precariedade, a instabilidade constante desse teto. E essa precariedade, ela vem em categorias bem definidas. Não é uma coisa só. Os materiais detalham isso, né? Sim, e é isso que revela como a crise se manifesta. A maior parte, cerca de 17 milhões de pessoas, vive no que eles classificam como substandard houses. Casas subpadrão, basicamente. Exato. Casas com problemas estruturais graves, mofo, fiação exposta, falta de saneamento, pragas, moradias que colocam a saúde e a segurança em risco, sabe? 17 milhões. Nossa. Isso já é a população de muitos países. E não para por aí. A gente tem entre 3 e 4 milhões de pessoas double dut. É um termo para descrever quem está morando de favor. Ah, na casa de parentes, de amigos. Isso, por pura falta de opção. É a pessoa dormindo no sofá da sala por meses, às vezes anos. E ainda tem mais uma categoria, certo? Tem cerca de 10 milhões em crowded homes, ou seja, casas superlotadas. Várias famílias dividindo um espaço que foi feito para uma só. Tipo garagens, porões, transformados em quartos improvisados. Exatamente isso. Essa descrição já muda tudo. E para a gente entender quem são essas 30 milhões de pessoas, a gente precisa olhar para como o sistema define pobreza. Porque aí parece que está a primeira grande falha. Esse é o ponto que mais chama atenção, essa desconexão. Oficialmente, o governo usa o Federal Poverty Level, o nível federal de pobreza, para decidir quem pode receber ajuda. Ok. E quais são os valores? Pelas métricas de hoje, uma pessoa sozinha é considerada pobre se ganhar por volta de $1.300 por mês. Certo. E para uma família de 4 pessoas, esse valor sobe para algo entre $2.600 e $2.700 mensais. Tá, $2.700 por mês para uma família de 4. À primeira vista, pode não parecer tão baixo, mas se a gente coloca isso no contexto do custo de vida real, A conta não fecha. não fecha, né? Em qualquer cidade média dos Estados Unidos, o aluguel de um apartamento de 2 quartos come fácil uns $1.800, $2.000. O que sobra? Não sobra. Essa é a questão. A definição oficial de pobreza está completamente defasada da realidade do mercado imobiliário. Então uma família pode ganhar um pouco acima desse teto, não ser oficialmente pobre. E aí perde o acesso a certas ajudas, Aham. mas na prática ela não consegue de jeito nenhum pagar por uma moradia digna. É a primeira grande rachadura no sistema. E é uma rachadura enorme, por onde milhões de pessoas começam a cair. E essa queda nos leva direto para as causas. Se a família tem emprego, tem renda, mas ainda assim não consegue pagar o aluguel, o problema é bem mais fundo do que falta de trabalho. Sem dúvida. O que a análise mostra não é uma crise de desemprego,
mas de subemprego e de salários estagnados. Qual o perfil desse trabalhador? É o perfil de milhões de trabalhadores em setores essenciais: hotelaria, restaurantes, limpeza, cuidado de idosos, caixas de supermercado. Entendi. São pessoas que trabalham duro em empregos fundamentais para a economia, mas cujos salários nas últimas décadas não acompanharam nem de perto a escalada do custo da moradia. A renda existe, mas virou insuficiente para o básico. Então, o passo lógico para essa família seria procurar o governo. Se o mercado falha, a rede de segurança social deveria agir. Mas é aí que tudo fica ainda mais complicado. Exatamente. E para entender por que a ajuda não chega, a gente tem que conhecer uma distinção muito importante nos programas sociais americanos. Certo. Existem os programas de entitlement, ou direitos garantidos. O SNAP, que é o Vale Alimentação, é um deles. O Medicaid da saúde é outro. E o que isso significa na prática? Significa que, se você cumpre os critérios, o governo é legalmente obrigado a te dar o benefício. Não tem limite de vagas, não tem fila de espera. Entendi. Então, para comida e saúde, existe um direito garantido. Isso faz todo sentido. A minha pergunta é: por que a moradia, que é igualmente essencial, é tratada de um jeito tão diferente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque os programas de auxílio moradia, como o famoso Section 8, que ajuda a pagar o aluguel, não são um entitlement. Eles são o quê, então? São programas discricionários, ou seja, o Congresso define uma verba para eles todo ano. Quando esse dinheiro acaba, O programa para. o programa para de aceitar gente nova. Não importa o tamanho da necessidade ou quantas famílias cumprem os requisitos. Peraí, vamos traduzir o impacto disso. Quer dizer que tem uma fila gigantesca de pessoas que, pelas regras do próprio governo, teriam direito à ajuda, Sim, e o governo fala: desculpe, o dinheiro acabou, volte ano que vem. é pior que isso. A consequência prática é uma das estatísticas mais chocantes de toda essa análise. Hoje, só 1 em cada 4 famílias que são elegíveis para auxílio aluguel de fato recebe o benefício. 1 em cada 4. Isso é um número brutal. Quer dizer que para cada família que consegue ajuda, outras 3 igualmente necessitadas ficam de fora. Ficam de fora. E o que acontece com elas? Elas entram em listas de espera que, em cidades como Los Angeles ou Nova York, podem durar uma década ou mais. 10 anos. E em muitas cidades, as listas estão simplesmente fechadas há anos, porque a demanda é tão absurdamente maior que a oferta que nem faz mais sentido aceitar gente nova. A rede de segurança para moradia, então, não tem só um buraco. Ela é mais buraco do que rede. Basicamente, sim. E isso tudo cria essa cascata de problemas. E além dessa falha estrutural, outros fatores pioram a situação, como a questão da imigração. Sim, os imigrantes sem documentos estão numa posição de vulnerabilidade extrema. Mesmo trabalhando e pagando impostos indiretos, eles não podem acessar quase nenhum desses programas federais, incluindo o Section 8. Eles dependem 100% do mercado privado, então. 100% de um mercado inflacionado e predatório, sem nenhuma proteção. Qualquer emergência, perda de emprego, um aumento súbito no aluguel pode significar o despejo na hora. E tem também a relação complexa com saúde mental e vício, que é a imagem que muita gente tem da pessoa na rua. Mas a causa e o efeito não são tão simples, né? De forma alguma. Os dados mostram que na população de rua, de fato, a prevalência de doenças mentais graves é alta, aos 30%, e de transtornos por uso de substâncias, entre 30% e 40%. Mas a questão é: A questão crucial é: isso é a causa ou a consequência? E a resposta é: os dois. Às vezes, uma condição prévia, como estresse pós-traumático em veteranos de guerra, leva à perda da casa. e outras vezes, Em muitas outras, é o trauma brutal de ser despejado, de perder tudo e viver na insegurança da rua que desencadeia ou agrava quadros de depressão, ansiedade e dependência química. É um ciclo vicioso terrível. temos então um sistema que empurra milhões de pessoas para a beira do abismo. O que me leva a uma pergunta que muito brasileiro se faz quando visita os Estados Unidos. Sei qual é. Se o problema é tão grande, afeta 30 milhões de pessoas, por que a gente não vê favelas? Por que essa pobreza não se materializa em grandes assentamentos como no Brasil?
A resposta está na combinação de leis de zoneamento urbano que são extremamente rígidas e uma cultura de defesa, assim, intransigente da propriedade privada. Como assim? Qualquer tentativa de ocupação de terra, seja pública ou privada, é reprimida muito rápido e de forma muito eficiente pela polícia. Simplesmente não dá tempo de um assentamento informal começar a crescer e se consolidar. Ah, entendi. Então o sistema impede a manifestação visível e concentrada da crise. Exato. Mas isso não quer dizer que o processo de favelização não aconteça, só que ele assume outra forma. Exatamente. A favelização nos Estados Unidos é um processo difuso, escondido e individual. Os materiais descrevem como uma cascata, uma série de degraus para baixo que uma família percorre quando perde a casa. E qual o primeiro passo? O primeiro passo, geralmente, é buscar as alternativas mais baratas, tipo trailer parks ou RV parks, os parques de casas móveis. Que ainda é uma moradia digna, com endereço, água, luz. Sim, mas se a situação financeira piora, o próximo degrau na escada já é bem mais instável. E qual seria? O passo seguinte são os motéis de beira de estrada. Eles viram uma solução porque o pagamento é semanal, o que é mais fácil de gerenciar, e não tem burocracia de contrato ou depósito. É a realidade do filme Projeto Flórida, né? Perfeitamente. Famílias inteiras, com crianças, vivendo num único quarto de motel por meses a fio. Viver num motel já parece uma situação limite, especialmente com crianças. É difícil imaginar que exista um degrau ainda mais baixo antes de chegar na rua. O que as fontes descrevem. O próximo passo é mergulhar no mundo das crowded homes ou do doubled up, que a gente falou. Certo. É quando a família aluga um canto na garagem de alguém, um porão úmido, ou vai morar de favor na sala de um parente. A privacidade acaba, a estabilidade é zero. Uma tensão enorme, imagina. E a partir daí a situação fica ainda mais desesperadora. O que vem depois do sofá do amigo? Depois do sofá do amigo vem o carro. Morar no próprio veículo. Nossa. E aqui a pessoa entra numa zona cinzenta, um limbo entre ter e não ter um teto. O carro vira o último bem, o abrigo privado. De dia é transporte para o trabalho, à noite é casa. Exato. A rotina vira uma estratégia de sobrevivência. Onde estacionar sem ser incomodado, como usar banheiros de supermercado, onde tomar banho. É uma vida inteira organizada em torno do carro. O que nos leva ao degrau final. O degrau final é a perda do carro. Uma batida, um problema mecânico caro demais, a apreensão por falta de pagamento. E quando perde o carro? Quando perde o carro, ela perde o seu último refúgio. É nesse ponto que ela se torna visível, que ela vai para a barraca, para a calçada. É quando a exclusão social se completa. Essa descrição da favelização escondida é muito poderosa. E a análise que a gente tem faz uma comparação direta e muito provocadora entre essa realidade americana e a das favelas no Brasil. Sim, e é uma comparação que desafia nossas percepções. No Brasil, os dados mostram cerca de 6 milhões de famílias, ou quase 8% da população vivendo em favelas. E nos Estados Unidos, como a gente viu, são quase 10% em moradia precária. Exato! A conclusão que emerge é que a gente está falando do mesmo fenômeno de exclusão social, só que com aparências radicalmente diferentes. E o argumento vai além, né? Sugerindo que, em termos de dignidade da moradia em si, algumas casas em favelas brasileiras podem ser superiores. Em termos da estrutura física, sim. Uma casa de alvenaria com divisões pode ser superior a viver num porão sem janela ou no banco de trás de um carro. Claro. Obviamente, isso não romantiza as dificuldades imensas das favelas. A grande diferença apontada, e é fundamental, é a segurança. A ausência do Estado nas favelas brasileiras abre espaço para o controle de poderes paralelos, como milícias e o crime organizado. Uma realidade de violência que não existe da mesma forma nessas moradias precárias nos Estados Unidos. Exatamente. Para quem ouve tudo isso e quer visualizar essa realidade, os materiais recomendam algumas obras culturais que capturaram essa pobreza que sussurra em vez de gritar. Uma delas é Nomadland, né? Sim, um filme de 2020 que ganhou o Oscar. Mostra exatamente essa vida de trabalhadores mais velhos morando em vans, viajando atrás de empregos sazonais. E tem o Projeto Flórida, que você já mencionou. Que é essencial. Mostra com uma sensibilidade incrível a vida dessas famílias com crianças nos motéis baratos perto da Disney. E para a realidade mais crua?
o documentário Los Angeles Skid Row Is My Home, de 2017, que é um mergulho na vida do maior acampamento de pessoas em situação de rua do país. O ponto é que esses filmes não são um exagero, são um retrato fiel. Sintetizando a nossa conversa, o que fica claro é que a crise de moradia nos Estados Unidos é um problema muito mais profundo, estrutural e principalmente invisível do que a imagem do sem-teto nos permite ver. É uma realidade que se esconde nas fachadas coloridas dos motéis, nos carros estacionados à noite em grandes estacionamentos, nos porões e garagens. É uma faceta do país que o turista não vê. E que nos lembra que a sociedade americana é muito mais complexa do que os símbolos de consumo, como iPhones baratos e carros acessíveis podem sugerir. Com certeza. E para fechar, toda essa discussão me deixa com uma reflexão final. A análise levanta uma questão fundamental sobre percepção e vontade política. Qual seria? Como a visibilidade ou a invisibilidade da pobreza influencia a forma como uma sociedade decide lidar com o problema. Uma pobreza difusa, espalhada e escondida em motéis e carros, ela gera a mesma urgência política, o mesmo clamor por soluções que uma pobreza concentrada e visível em grandes assentamentos. É algo sobre o qual vale a pena pensar.